Gente, boa tarde. Quero agradecer muito a presença de vocês e nessa tarde para conversar um pouquinho com o Max Hidalgo Nascher, com esse time de professores aqui da UERJ. Então, agradecer a sua aceitação do nosso convite, enfim. E a gente vai discutir um pouquinho esse livro que vocês puderam baixar online, né? Baixar online é ótimo, baixar. E conversar um pouquinho também sobre as pesquisas atuais do Max. Eu falei para ele que seria uma conversa, assim, um pouco improvisada, até porque eu acho que é mais gostoso mesmo que fazer uma coisa muito formal. Mas, de qualquer maneira, como tem alunos da pós e acho que alunos da graduação também, que não conhecem todo mundo, eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha de cada um que está aqui na mesa, só para vocês, quem não conhece o professor, não conhece o outro, enfim, saberem com que trabalha, né, e por que eles estão aqui na mesa. Então, eu vou começar aqui pela Carolina Corrêa dos Santos, que é mestre e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e professora de Teoria da Literatura aqui na UERJ. Ela foi pesquisadora do pós-doutorado nota 10 da FAPERJ, na UFRJ, e pesquisadora visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York. Ela atua principalmente nos temas de literatura comparada, teoria literária, teoria pós-colonial e filosofia feminista. É autora de Na Ponta da Língua, Literatura, Política e Violência em Os Sertões, na Instituição e Cidade de Deus. E Jaguaritama, que é no Vinho Folhas, ano passado, se não me engano, O Mundo Imperceptível de Meu Tio, o Iauaretê. O Wagner Monteiro, que é licenciado em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutor em Letras também pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente desenvolve pesquisa na área de estudos contrastivos entre o português e o espanhol, com foco em aspectos sintáticos e pragmáticos de tradição literária. Foi professor visitante na Universidade Complutense de Madrid e atualmente é nosso professor aqui na UERJ de Língua e Literatura Espanhola. E também é professor colaborador do Programa de Letras, Língua Espanhola e Literaturas Espanholas Hispano-Americanas da USP. Faz parte do Núcleo Quevedo de Estudos Literários e Traduções do Século de Ouro da UFSC e é membro da diretoria da Associação Brasileira de Hispanistas. E o Felipe Cerdeira também é professor adjunto aqui da UERJ, no Departamento de Letras Neolatinas, área de Língua Espanhola, é doutor em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná, foi professor convidado da Universidade Nacional de Córdoba, na cátedra de Teoria e Crítica do Discurso Latino-Americano. É coordenador do projeto de extensão LICOM-LET, de língua espanhola, voltado ao ensino de espanhol para a terceira idade e do projeto Traducência Nós Outros Literaturanos, com foco para o ensino de literatura. Como pesquisador, integra diferentes grupos de pesquisa no Brasil e na Argentina, concentrando a sua produção bibliográfica nas áreas de ficção e histórica e no ensino e aprendizagem do espanhol. Em 2019, a sua tese de doutorado recebeu a menção honrosa do Prêmio Dirce Cortes Riedel, da Abralic. Em 2016, a sua dissertação de mestrado recebeu o prêmio da Ampol de tese de dissertações. E, por fim, o nosso convidado especialíssimo, Max Hidalgo Nascher, que é professor de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universidade de Barcelona e pesquisador do Grupo de Estudos do Exílio Literário da Universidade Autônoma de Barcelona. Fez mestrado em Letras, Artes e Pensamento Contemporâneo na Universidade de Paris 7 e doutorado na Universidade de Barcelona com uma pesquisa sobre o problema da escritura no campo intelectual francês, 1945 a 1975. Como pesquisador visitante, esteve na Universidade Nacional de Rosário, na Universidade de São Paulo, a USP, no Centro de Referências Casa das Rosas, em São Paulo, e na Harvard University. Seus principais campos de pesquisa são a história da teoria literária e seus usos internacionais a partir da segunda metade do século XX e as escritas do exílio republicano da Guerra Civil Espanhola de 1939.
Publicou em 2022 o livro que decretaremos então hoje, no nosso encontro, Teoria em Trânsito, Arqueologia da Crítica e da Teoria Literária Espanhola, de 1966 após a ditadura, que é o primeiro volume da pesquisa sobre os estudos literários na Argentina e na Espanha, institucionalização e internacionalização coordenada com Ana Lia Gerbal. Eu conheci o Max no ano passado, na verdade um pouco antes, porque eu acho que o nosso evento, a gente fez aquele evento sobre literatura e estudos literários no Brasil e na Argentina, e no ano passado ele supervisionou meu pós-doutorado na Universidade de Barcelona, e então para mim é uma alegria tê-lo aqui, obrigada. Obrigado a você. E pensei em começar fazendo uma pergunta um pouco abrangente sobre o livro e depois, para você já começar, enfim, a conversa, e depois passo para os meus colegas para as perguntas mais específicas e se tiver tempo, tem algumas também, e a gente vai conversando, então. Em primeiro lugar, o seu livro, enfim, é muito impressionante. Pelo número de páginas, porque não é tão fácil, né, passar, quer dizer, escrever sobre tanta coisa, enfim, tentar abarcar um universo tão grande, que é o universo, né, dos estudos literários, da circulação da teoria francesa na Espanha e na Argentina, e no Brasil, né, o Brasil também está aí. Eu participei do primeiro lançamento online do livro e alguém falou, esse é o livro espanhol mais argentino que já foi publicado. Então, o Max faz isso de uma forma muito bonita no livro, né? Vai mostrar de que maneira um certo eixo se inverte, né? Nós estamos acostumados a pensar que a teoria circula de norte a sul, né? E essa é a grande crítica sempre dos teóricos, dos críticos, né, brasileiros, que seria essa importação nossa das teorias europeias e tal. E Marx vai rastrear na pesquisa e mostrar no livro como a circulação, no caso da Espanha, se deu de forma inversa, tendo os agentes, digamos assim, argentinos, principalmente, latino-americanos, levado, feito circular a teoria francesa na Espanha. Então, essa seria, digamos, esse é um dos eixos. E o outro que também me interessou grandemente é a pesquisa que o Marx faz para tentar mapear, né, a circulação da teoria. Ele vai para os espaços institucionais da universidade, etc., mas faz um trabalho muito bonito com as revistas literárias. Então vai montando, vai mostrando para nós uma certa rede de leitura e escrita que se arma, digamos assim, pela América Latina. Ele até faz são muitos autores, mas tem no momento do livro justamente um capítulo chamado O Pequeno e o Grande Contexto, a Glória e a Glorieta. Eu adoro esse capítulo. Ele vai pensar então essa rede, né, ou constelação, para falar com o Haroldo de Campos, que é um dos autores que ele estuda, né, que vai se constituir então através do Otávio Paz, do Carlos Fuentes, do Juan Goitisolo, Julián Ríos, Pérez de Ferrer, aprendi, André Sanches Nobaiana, Severo Sadui, Guilherme Cabreira Infante e Haroldo de Campos. Isso é interessante, que também responde perguntas minhas, né? Estudei Bolanho e Bolanho lê toda a literatura do mundo, digamos assim, especialmente da América Latina e da América do Norte, mas não a brasileira, né? Muito porque eu acho que não lia português. Mas num dos livros ele cita os irmãozinhos Campos, e você não sabe se é uma homenagem ou se é uma crítica. E eu não sabia de onde vinha isso, e com o livro do Marx eu descubro que é
através do Pierre Ginferret, que é um poeta que estava no Círculo de Bolanho, que ele gosta muito de quem ele fala, né? Então, acho que é muito rico o seu livro justamente por fazer, né, isso que você chama de uma exultação, com a Ana Lia, desse passado recente para rastrear essa circulação da teoria francesa. Muito obrigado, Helena. Antes de começar a responder, eu queria dizer simplesmente que estou muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite e a hospitalidade. E obrigado também a vocês, Carolina e Dagner, por estar aqui, e a todos vocês por estar aqui presentes, escutando, e espero daqui a pouco também conversando, que não criticando, né? Enfim, abrindo aí a discussão. Eu queria falar simplesmente, já começando a responder, mas comentando mais alguma coisa. O fato é que este livro foi apresentado na Argentina, online, mas foi um evento organizado na Argentina. Foi apresentado também na Argentina e no Brasil, ou seja, uma apresentação com a Ana Lia Gerbaldo com o Raul Antelo, que fez o espaço do livro, e agora está sendo mais ou menos apresentado aqui também, que é a primeira vez que eu estou na UERJ, estou muito feliz também. E o livro não foi, até hoje, nunca apresentado na Espanha, o que eu acho que já é significativo. Obviamente, o livro vai ser apresentado na Espanha em algum momento, mas eu acho que talvez no 2024. Mas antes, duvido que seja apresentado. Falo disso porque teoria em trânsito, mas eu acho em geral uma parte importante das pesquisas que eu fiz até hoje tem um caráter que eu não diria que é um caráter marginal, porque os autores que você citou não tem nada de marginal, e os autores dos quais eu trabalho geralmente não são marginais, mas alguns podem ser, mas tem um caráter excêntrico. Ou seja, a minha pesquisa é uma pesquisa excêntrica no sentido em que eu tento algumas coisas que na tradição espanhola, né? Agora falando de teoria em trânsito especificamente, na crítica literária espanhola, na teoria literária no hispanismo está centrada, eu tento abrir outras vias para pensar problemas que geralmente não são pensados como problemas, são pensados como fatos, como cânone, como a história, ou seja, como um conteúdo positivo. E o que eu tento fazer com teoria em trânsito é voltar, daí que seja uma arqueologia, é voltar sobre a história das nossas disciplinas, particularmente o hispanismo, ou seja, a filologia espanhola do hispanismo, e a teoria da literatura, e mostrar que tem alguma coisa que não foi pensada e que tem um pensamento do hispanismo e o pensamento da teoria da literatura na Espanha é um pensamento construído a partir de exclusões. Exclusões que eu diria que são exclusões sistemáticas. Uma primeira exclusão, o exílio. Espanha, alguns de vocês sabem, tem uma história, uma relação complicada com a modernidade, mesmo com a sociedade burguesa, e na Espanha teve um golpe no ano 1936 de uma ditadura fascista, que foi uma ditadura de quase 40 anos contínuos. Teve um grande exílio e na Espanha teve um regime de censura, repressão e opressão. Eu falo isso porque as historiografias até hoje, eu diria também as historiografias que querem ser progressistas, de esquerdas, socialistas, tem muitos problemas historiográficos, porque a gente, os críticos, os historiadores, compram, aceitam uma série de conceitos, de discursos, de práticas também, que muitas vezes, quando você sai da Espanha, você descobre que são práticas aberrantes. Ou seja, tem uns princípios que regem nesse espaço do hispanismo, espaço propriamente espanhol, que
quando eu cheguei na Argentina, quando eu fui para a Argentina, para o Brasil, eu descobri, assim, não tinha visto já antes, que era o princípio, a gente poderia falar, anacrônicos, ou pelo menos princípios que podem ser problematizados. Então, tem mesas cruzadas, certo? Sim. Aí. Melhor? Então, eu estava falando, né? Tem o bloco do exílio, por um lado, que ficou, não sei se ser apagado, mas ficou num lugar de subserviência, num lugar subsidiário a respeito com relação ao cânone oficial. Tem toda a literatura latino-americana e o pensamento crítico latino-americano, que muitas vezes na Espanha é visto novamente como uma coisa subsidiária com relação a uma Espanha que a gente acha ainda que é o centro. Por isso eu falo uma perspectiva excêntrica também. O centro de quê? O centro do nada. A Espanha hoje é o centro do nada. Já qual é. E depois, um terceiro problema, uma terceira resistência que tem na Espanha. Estou falando em geral, a gente poderia fazer análises específicas de um livro, tento fazer isso. Um terceiro bloco de exclusão muito claro é a teoria literária contemporânea. Eu trabalhei muito sobre a teoria literária francesa, dos anos 60, dos anos 70, que não é só francesa, é italiana, é latino-americana, ou seja, tem muitos desdobramentos, mas até hoje o pensamento crítico historiográfico espanhol gerou uma sombra da qual faz parte a teoria, ou seja, a grande parte dos historiadores da literatura espanhola consideram que a teoria literária não tem nada a ver com a história da literatura. Então eles continuam praticando uma história da literatura que geralmente é positivista, e quando não é positivista, é de corte estilístico. Ou seja, uma tradição, eu falo no livro, espiritual, que se chama tradição idealista, que quando a gente reconstrói a história descobre que é nacional católica. Tem um grande padre da crítica espanhola, é Dámaso Alonso. Dámaso Alonso é um crítico que nos anos 30, até a Guerra Civil, participou das vanguardas, ele traduziu Joyce, ele participou da exumação do Góngora. Ele tinha uma estilística, eu diria, uma estilística materialista, no sentido que ele estava interessado pelos procedimentos, mas depois do golpe, e a partir do ano 40 principalmente, ele começa a construir uma estilística que parte da antropologia do franquismo. O que tem no fundo da literatura é o mistério e é uma experiência espiritual que é um inefável. Então aí tem uma mudança radical e é uma relação também autoritária com a literatura e com a crítica. Então, voltando um pouco à sua pergunta, quais são as minhas estratégias para pensar, na verdade, o que para mim foi, o que para mim é até hoje, uma impossibilidade de pensar. Ou seja, eu trabalho na Espanha e eu tenho a sensação que dentro do bloco do hispanismo, dentro da filologia hispânica, é muito difícil pensar algumas coisas. Pensar, por exemplo, a importância da obra e do percurso crítico e literário e político também, por que não, de um autor como José Bergamín. Vocês conhecem José Bergamín? José Bergamín, Pepe Mujica, foi aluno de Bergamín. Quando perguntam a Pepe Mujica quais foram os seus mestres, Mujica fala: Pepe Bergamín foi o meu mestre. Ele foi professor no Uruguai, inclusive. Quando perguntaram a Giorgio Agamben qual eram os seus mestres, ele falou: eu achava que eu tinha dois amigos, mas depois descobri que não eram amigos, que na verdade eram mestres. Quando eles morreram, um foi Martin Heidegger e o outro foi José Bergamín. Ele foi mestre também, se vocês querem, de Ángel Rama, um grande crítico literário latino-americano. Na Espanha, Bergamín até hoje é um proscrito. É alguém que quando vocês consultam as histórias da literatura,
me parece como bem grotesco, como um fascista falava, né? Ele, enfim, foi o grande defensor da República durante a Guerra Civil e até a morte dele. E por isso, justamente, um dos motivos pelos quais ele teve muitos problemas de ser aceito na Espanha durante a transição, no começo do período. Então, enfim, não dá para pensar Bergamin, não dá para pensar Julián Ríos, um autor contemporâneo bem diferente de Bergamin, não dá para pensar a psicoanálise, não dá para pensar Derrida, não dá para pensar enfim, praticamente nada da contemporaneidade. Então, qual foi a minha estratégia? Pensar em termos de circulação. Sair da disciplina da literatura nacional, que eu estudei, eu estudo no meu livro, mas tentar pensar além dela e fazer emerger simplesmente algumas figuras que foram invisibilizadas completamente, mas que foram importantes no funcionamento efetivo, poderia dizer, do campo literário espanhol e do campo crítico. Personagens como Oscar Massota, um argentino que conseguiu introduzir em Barcelona e em Galícia, na Galícia, a psicoanálise lacaniana, que criou uma escola bem importante de psicoanálise lá. O próprio Haroldo de Campos, talvez um personagem central aqui no Brasil, vocês sabem melhor do que eu, mas na Espanha os acadêmicos ninguém conhece. Os acadêmicos não conhecem, os intelectuais e os escritores alguns conhecem e reivindicam muito ele. Então, o que tem esse movimento pelo qual tem alguns escritores que o próprio Andrés Robaina, ele criou uma oficina de tradução La Laguna, na universidade dele, e ele é um grande tradutor, também tem dimensão poeta, e ele fala que no começo, no núcleo, né, na origem do projeto, não tanto poético como de tradução do Sánchez Robaina, está Haroldo de Campos. Mas depois os historiadores, os críticos, esquecem. Por quê? Porque ele não faz parte do espaço nacional. E assim a gente poderia seguir com muitos outros casos. Então, eu acho que é interessante repensar esse problema da circulação. Né? Você tem um livro aí do Roberto Schwartz, como Roberto Schwartz pensa a circulação, as ideias fora do lugar. Como Cipriano Santiago pensa de um jeito bem diferente a circulação, como o Haroldo de Campos, no texto da Ação Antropofágica, pensa a circulação. Então, tem uns modelos, mas tem também uma imaginação geográfica que eu acho que não serve para pensar a circulação. A gente imagina que o norte e o norte, o sul e o sul, não? Seja o sul sempre chega tarde e faz as coisas mal, segundo o modelo do Roberto Schwartz. Mas é óbvio que isso não é assim. A gente pode atender às especificidades dos contextos, das problemáticas e descobrir que, na verdade, o que tem é uma multiplicidade de temporalidades. E se a gente acredita ainda no conceito de modernidade, a gente não tem por que acreditar, mas a gente pode ver que a Argentina dos anos 60, efetivamente era mais moderna que a Espanha dos anos 60. E enfim, aí daria para aquela República Mundial das Letras, né, de Pascal Casanova, dá para ver que uma república baseada no que estão baseadas as nossas democracias, que é a exclusão. As nossas democracias são democracias baseadas na exclusão, porque não todas as pessoas são cidadãos, e não todas as pessoas têm os mesmos direitos. Tem pessoas que não têm absolutamente nenhum direito. Então, um par de coisas, por não falar muito mais. O livro é um livro grande, né? Não sei se é um livro erudito. Foram 8 anos aproximadamente de trabalho. Fazer outras coisas ao mesmo tempo. O livro surgiu
não foi uma ideia que eu tive, mas foi pela mediação do contato justamente com a Analia Herbaldo. A Analia Herbaldo, ela pensou em que a gente ia ser uma equipe, mas realmente fui eu sozinho, a equipe não continua, mas ela pensou que a gente poderia fazer um pequeno capítulo sobre a inversão dos fluxos com relação à psicoanálise lacaniana na Argentina e na Espanha. E eu comecei a trabalhar e continuei trabalhando. Eu acabei fazendo essa arqueologia da crítica, que é um estudo institucional e discursivo do hispanismo, da institucionalização da teoria da literatura, discursivo institucional, e, mais em geral, também da crítica literária. São níveis bem diferentes, porque tem uma coisa que é muito acadêmica e uma coisa que tem a ver com o campo intelectual, não? Mais em geral. E eu queria falar simplesmente que o livro não tem nenhuma aspiração à totalidade, não é uma história total, nada assim. Na verdade, é simplesmente a história de um problema. Um problema que eu acho que ninguém tinha trabalhado sobre ele na Espanha, sistematicamente, pelo menos. A pergunta que eu faço é uma pergunta bem simples. Quais são os discursos da crítica? É simplesmente isso. Quais são os discursos da crítica? Porque a crítica, geralmente, em Espanha, não se pergunta pelos discursos que ela mobiliza, considera que os objetos são naturais e que o discurso é evidente. Então, simplesmente, o gesto é pensar os discursos da crítica, tal como já fez, são exemplos, Roland Barthes, no ano 66, quando escreveu Crítica e Verdade, a verossimilitude crítica, como funciona a crítica, tal como Foucault fez, nas palavras e as coisas também, pergunta muito diferente, mas a capacidade do discurso, ou tal como o Haroldo de Campos fez no fim dos anos 80 aqui, com a formação da literatura brasileira. A pergunta é pela historicidade. É reintroduzir a historicidade. Quando a gente reintroduz a historicidade, aparecem rapidamente também os problemas políticos. Os problemas políticos que estavam apagados por uma presunta neutralidade, eu falo neutralidade autoritária, do discurso crítico. Depois a gente pode falar um pouco mais a respeito, eu falei muito. Boa tarde, é um prazer estar aqui, com os meus colegas, amados. Quando a Ieda começou a falar, eu pensei, eu li tudo errado. Eu li, inclusive, o exílio errado, porque eu falei, deve estar falando então do exílio dos argentinos na Espanha, porque é interessante, né? A Ieda, quando ela começou a falar, ela falou de uma certa, de um ato, talvez um aspecto positivo, um aspecto afirmativo do livro, que é essa inversão, né? E eu justamente estava focando na não inversão. E quando você falou, eu fiquei mais tranquila, porque eu falei, não, acho que eu li corretamente, né? Preparei aqui uma pergunta, talvez um pouco extensa, então eu vou ler, fica mais fácil. Mas tem muito a ver com o que você falou, Max, e com algumas dúvidas de uma pessoa que não tem familiaridade com a situação da teoria da crítica na Espanha. Alguma familiaridade com a crítica latino-americana e não com a Espanha. Então, quando eu comecei a ler o texto, foi primeiro inevitável pensar na situação brasileira. E aí é interessante, agora você mencionou formação e o texto do Haroldo de Campos, né, que é de fato um divisor de águas, né, para pensar a formação da literatura brasileira, você faz do barroco, mas de certa forma no Brasil a gente também trabalha um pouco com essa teoria hegemônica, ou com uma teoria que a gente pode dizer que é mais marcante. Né? Enquanto existem outras, sim, circulando e competindo. Né? Mas existe essa teoria da formação da literatura brasileira.
o paradigma da formação, né? Muitos dizem. Mas a minha pergunta não tem a ver com isso necessariamente. Assim. Formulei aqui uma coisinha que eu vou ler. Então, nesse volume, né, na Teoria do Trânsito, eu vou repetir algumas ideias do Marx para vocês verem como eu li corretamente o livro. Não, você começa a fazer um apanhado, né, breve, assim, muito contundente sobre a teoria da literatura na Espanha, na metade do século XX, principalmente a partir de meados do século XX, né? Onde, de certa forma, existe uma primeira descrição, digamos, de uma teoria bastante vinculada à estilística, né, às teorias imanentistas, no primeiro momento, e depois outras histórias e teorias da literatura, que são pensadas, por exemplo, por um viés marxista, mas que também, né, são marcadas por algum tipo de rechaço, né, que é o que você falou, de exclusão ou de resistência. Né? E aí o rechaço, salvo engano, né, essa é a minha leitura, e talvez simplificando, é o rechaço de pensar a própria enunciação da teoria, né? As suas condições de existência, as possíveis relações de poder, né, que essas teorias, que essas enunciações engendravam, né? Possivelmente engendram ainda, porque você diz que essa ainda é a situação, pelo menos hegemônica. E nas suas palavras, é justamente o rechaço de pensar a historicidade ou ainda o político, né? Tem um momento em que você diz claramente, né, que o livro pretende visibilizar problemas sobre os quais a teoria da literatura silenciou. Né? Isso depois de ter falado nessa conjunção do político com o literário. Né? Depois, um pouquinho mais adiante, você menciona a teoria sociológica do Bourdieu, né, sobre a circulação, que faz muito sentido, e pensa três atitudes, né, dos discursos teóricos hegemônicos ou dominantes diante das novidades, né? Mais propriamente diante da desconstrução e do estruturalismo. Né? E aí você fala dessas três atitudes, né? Você pensa aqui, nesse momento do livro, né, há uma descrição sobre a reorganização do campo e essas três atitudes de rechaço das novidades, né? Também acontecem aqui, como você deve saber. Mas enfim, você fala... Sim, claro, com certeza. Mesmo porque essa ênfase na estilística ou nas teorias imanentistas um pouco cai por terra a partir do próprio Antônio Cândido, que é o paradigma principal de leitura da literatura brasileira no Brasil. Bom, aquelas três atitudes, né? O silenciamento, você fala do silêncio, depois você fala a parte que eu tirei, a oposição direta, né, que reconhece, mas banaliza, e depois você fala do eu reconheço, mas já fizeram isso antes, né, a terceira atitude. A gente fez isso antes. A gente já fez isso, a gente fez, não é que já fizeram. Bom, então, eu tenho algumas perguntas, assim, a partir dessas observações, que tem a ver com uma teoria que também é produzida no centro, mas o centro não necessariamente da Europa, né? Mas não deixa de ser centro e não periferia, que é pensar se existe, eu não sei se existe, mas se existe algum impacto da teoria pós-colonial na Espanha. Né? E pensando que a teoria pós-colonial é uma teoria muito devedora justamente do pós-estruturalismo da desconstrução. Né? E pensando que justamente a Espanha é a ex-colônia desse continente, quase desse continente inteiro, né? Então eu fiquei pensando se existe nesse contexto, né, no âmbito, se existiu algum impacto, qual é o impacto? Enfim, fiquei pensando nessa questão. Fiquei pensando se esse impacto poderia ser um dos silêncios das teorias hegemônicas. Né? E na esteira dessa pergunta, alguma coisa que vocês já falaram, na verdade, é que eu gostaria muito de te ouvir sobre a relação que existe entre a Espanha enquanto ex-colônia. Você já disse um pouco, né? A gente não liga muito, quer dizer, a Espanha, não você. A Espanha não liga muito porque acontece na América Latina, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação, né? Como é entendida essa relação centro-periferia, né? Se ela é mantida, enfim,
mas ela alimenta os discursos nacionalistas na Espanha e em relação com essas ex-colônias americanas, pensando justamente, seja falando um pouco dessa inversão, enfim, vamos falar do discurso hegemônico também. E aí eu também queria que você comentasse alguma coisa que você pontua aqui, né? Você fala a Espanha não é mais centro de nada. Como é a relação da Espanha com o mais centro, né? Sim, justamente com a França, Inglaterra, possivelmente a Itália, quer dizer, nessa relação centro-periferia dentro da própria Europa. Essas são as minhas perguntas iniciais, depois eu tenho uma outra observação. Muito obrigado. Bom, são muitas coisas. A primeira questão era pós-colonial, era isso? Bom, acho uma pergunta bem interessante. A gente poderia falar também das perspectivas feministas, queer, ou seja, o que veio depois, não? O que veio depois dos anos 60, 70, 80, o que aconteceu, esses novos discursos. O trabalho que eu tento fazer no livro, consiste, como eu falava antes, um trabalho arqueológico, um trabalho de escavação, onde eu me pergunto pelo inconsciente teórico da crítica. Ou seja, aquilo que está pressuposto. Por exemplo, o que é a literatura? A literatura é uma coisa que tem a ver com o ser humano, né? Uma expressão, com o homem, com maiúsculas especificamente, com a autoria, né? Enfim, coisas que às vezes estão pressupostas e que ninguém tematiza, né? Senão que são o espaço onde a gente vive, onde a gente pensa. Então, nesse sentido, eu no livro tento mostrar que, claro que tem enfim, autores, grupos, livros, intervenções muito interessantes dentro da Espanha, isso existe também, tento mostrar alguns no livro também, mas o que é a instituição, e às vezes a crítica também por fora da instituição, os espaços que têm mais visibilidade e que geram um consenso, essa palavra consenso politicamente é muito importante na Espanha, mas eu quero talvez no Brasil também, né? A história que vocês têm com a ditadura e depois a transição democrática tem pontos em comum. Estava falando, esses espaços consensuais não aceitaram, de fato rejeitaram violentamente, geralmente, o que se conhece como pensamento estruturalista e pós-estruturalista, e eles só aceitaram um estruturalismo, e aqui seria uma outra discussão, mas eu vou falar resumidamente, que é o estruturalismo científico que se limita a trabalhar como comentário no texto. Ou seja, eles aceitam Gensling, eles aceitam um certo Lévi-Strauss, mas epistemologicamente já não aceitam Lévi-Strauss. Eles aceitam Todorov é muito bem aceito, Genet pode ser muito bem aceito, mas Foucault, Althusser, Derrida, Roland Barthes, depois do ano 66, são o demônio. O demônio é uma coisa inaceitável, e aí eles falam dos excessos teóricos, dos excessos da teoria. O que eles estavam fazendo? Júlia Kristeva também. O que eles estavam fazendo? Eles estavam problematizando uma relação entre linguagem, subjetividade e política. Se pode falar de muitos jeitos, né? Mas aí aparece justamente o problema da historicidade na escrita e também no discurso crítico. Eu estou falando isso porque depois, nos anos, a partir do ano 2000, principalmente, mas antes também, chega a French Theory, que não é a teoria francesa, é a French Theory, é outra coisa. Chega pela mediação dos Estados Unidos e chega também o pensamento pós-colonial, decolonial, só que algumas vezes, os pressupostos críticos de base são muito conservadores. Não sei se dá para entender, ou seja,
são lidos a partir de noções como a noção de autoria, a noção de expressão e a noção de identidade. Isso é uma identidade que não é problematizada. Então, esse momento de crise, é um momento no qual eu me interesso principalmente no livro, onde está acontecendo alguma coisa na escrita, onde tem uma inscrição histórica nos discursos críticos também, isso fica apagado. Não é sempre assim, mas eu diria que uma parte dos discursos culturais que também tem na Espanha, do discurso pós-colonial, colonial, muitas vezes é um trabalho temático da antiga Stockgeschichte, ou seja, como se praticava na Alemanha no século XIX. Ou seja, a crença de que tem conteúdos que são conteúdos ao margem da forma, ao margem do discurso, ou dos procedimentos, ou dos dispositivos. Então, bom, isso é baseado, mas acho que dá um pouco conta de como eu vejo a problemática. A gente tem umas heranças críticas a partir das quais a gente vê as novas perspectivas. Isso eu acho bem importante, né? Porque quando às vezes se fala da teoria literária ou da filosofia, até do pensamento crítico, é uma ilusão muito grande pensar quando se fala da moda, né? Quando se fala da moda crítica, vem Rancière, vem Agamben, antes veio Foucault. Eu acho que é uma ilusão pensar que isso gera uma homogeneidade internacional dos discursos, porque tem os usos do Foucault, que são muito diferentes em um lugar do que em outro lugar, que são muito diferentes em uma disciplina do que em outra disciplina. Isso serve também para os usos do pós-colonial, do decolonial ou dos feminismos. Né? Então, enfim, quando a gente trabalha com os espaços locais, criticamente, a gente começa a perceber em todas as coisas também os mal-entendidos, os equívocos das colaborações internacionais, não sei como falar, né? Ou seja, a gente está em lugares diferentes, a gente pensa diferente, a gente pode também trabalhar junto, né? Não pelo fato de ser guerrilhano, ser Foucaultiano, as pessoas estão pensando no mesmo. É isso. E bom, não sei se tinha mais alguma pergunta. Claro, sim, é verdade. Eu não sei muito bem como responder, porque a minha resposta é muito simples. Ou seja, eu acho que em geral a gente tem uma grande ignorância do que acontece na América Latina, em geral. Isso dá para ver nos volumes que às vezes se publicam, autores espanhóis que publicam a teoria literária na Espanha. Na Espanha, está tudo bem. Ou na teoria literária no domínio hispânico, é só a Espanha. E tem um volume que eu lembro, foi Miguel Ángel Garrido Gallardo, eu acho, que coordenou o volume, que é uma coisa assim como La teoria literaria en España, Hispanoamérica. Ou um artigo, já tem um artigo. E Hispanoamérica acho que é um parágrafo. Então é uma coisa impressionante. Geralmente nos estudos de filologia hispânica, porque na Espanha se estuda filologia hispânica ainda, geralmente tem 2, 3 matérias dedicadas à literatura latino-americana. Só. Então, eu acho que o Império, a herança imperial, fez muito mal até hoje. Ou seja, e uma das mostras disso é que faz uma semana de eleições na Espanha, eleições municipais e estaduais, e o governo atual do Partido Socialista de Podemos saiu muito, muito mal. As direitas ganharam muitos votos, então o governo, o presidente Pedro Sánchez, adiantou as eleições para o mês de julho.
E é bem provável que a gente tenha daqui a pouco na Espanha um governo de direita, que é o Partido Popular, que é uma direita que vem direta do franquismo, ou seja, eles vêm diretamente do franquismo e tinham ministros de Franco que depois foram presidentes de governos. E tem esse partido, e tem, que eu queria falar com relação a isso, o Vox, que é a extrema-direita que reivindica a ditadura. Essa história que volta é uma história que sempre esteve lá. Ou seja, como a gente não fez o trabalho de elaboração por um lado e do outro lado também de divulgação, podemos falar, de transformação das instituições, isso sempre esteve lá e agora volta como um pesadelo, volta como um evento, né, que acontece como uma coisa inimaginável, mas que na verdade era inimaginável porque sempre esteve lá. E acho que essa relação acadêmica, política tem tudo a ver. Tem coisas que não estão no espaço de visibilidade da gente, que estão gerando efeitos constantemente. Isso com relação à América Latina, com relação a, você falou, a França, aos Estados Unidos, não sei, aos outros centros. Uma das coisas que eu tento mostrar no livro é que a Espanha é um país, aqui estou falando intelectualmente, academicamente, muito mais fechado do que o Brasil ou a Argentina. Ou seja, Nora Catelli é uma crítica argentina que se exiliou na última ditadura militar, no começo, né, da última ditadura militar, justo antes da Argentina, chegou a Barcelona e ela foi a minha professora e foi a minha mentora de doutorado. Eu trabalhava sobre teoria literária francesa com ela, que era a pessoa que conhecia essa tradição e conhecia a teoria feminista, a teoria colonial, que traduziu o Raymond Williams, ou seja, conhecia algumas outras coisas que não se falavam. Eu te falava isso porque ela escreveu alguma vez que a literatura comparada na tradição dela, na tradição argentina, era como a respiração. Ou seja, ler era fazer literatura comparada. A literatura comparada faz parte dos usos críticos do leitor argentino e do crítico argentino. Na Espanha, não. Qual é a história? Aqui fala a história institucional da literatura comparada. Faço só um pequeno percurso histórico. Claro, tem uma parte da literatura comparada vinculada na Espanha à filologia românica, se fala, românica. Martí de Riquet, Valverde, enfim, autores que trabalharam nessa linhagem da grande literatura, literatura comparada, grande literatura europeia. Mas depois, institucionalmente, a literatura comparada foi institucionalizada na Espanha no ano 2001. E Cláudio Guillén, que era um grande comparatista espanhol, ele estava muito em conta do que aconteceu. Então, façamos rapidamente a reconstrução. A literatura comparada se institucionalizou como uma prolongação da teoria da literatura. No 2001 existia, eu falo isso no final do livro, existia a área de teoria da literatura na Espanha e no 2001 foi convertida em teoria da literatura comparada. O Cláudio Guillén, ele naquele momento escreveu cartas, tentou intervir, ele falava que a literatura comparada tem que ser uma área específica, não pode ser teoria da literatura e literatura comparada. Por quê? Porque a teoria da literatura na Espanha tinha sido criada institucionalmente nos anos 80. É verdade que abriu a possibilidade, eu estou nessa área, abriu a possibilidade de novas coisas, mas ao mesmo tempo foi uma prolongação da tradição que vem de Damaso Alonso, que é a tradição espiritual, que é a tradição nacional católica. Então, o que acontece? Acontece que na teoria literária na Espanha o estruturalismo foi introduzido, mas tem
dou um exemplo, simplesmente. Carmen Boves Naves, uma das grandes professoras da literatura na Espanha, ela tem especialista em semiótica, mas quando ela fala de texto literário, ela fala que o texto literário é uma coisa humana. O estruturalismo é um anti-humanismo, até o próprio Lévi-Strauss falou. É humana e tem relação com a expressão e a comunicação. A expressão e a comunicação são dos conceitos fundamentais da estilística nacional-católica, a estilística espiritual. Mas não tem nada a ver com o estruturalismo. O estruturalismo fala de estrutura, de signo, de relação. Então, essa foi a tradição e até hoje, se vocês consultarem os manuais de teoria literária na Espanha, e os programas, a articulação é essa. Eu diria que foi durante muito tempo textocêntrica e baseada no comentário. Bom, finalmente teve uma área que é teoria da literatura e literatura comparada. Qual é o presente dessa história? Tem, porque claro, tem um presente dessa história. É que na reforma da universidade, do sistema universitário espanhol, do Partido Socialista e Podemos eles agora, a área de teoria da literatura e literatura comparada já não existia mais. Ela desapareceu. Só foi há um mês e meio. Já não tinha mais. Isso dá conta desse problema, né? Porque o hispanismo considera a teoria da literatura como um campo externo a ela. Ou seja, o hispanismo não tem que se preocupar da teoria. Porque a gente já sabe o que faz, eles só fazem discursos no vácuo. Mas isso tem uma contrapartida, que é que uma parte da teoria não tem que se preocupar da história também não. Né? E aí ficam dois discursos, é o discurso do consenso dentro do hispanismo e um discurso teórico, um discurso da teoria pura, né? Que é da área teórica. Enfim, a teoria desapareceu. Ou seja, prometeram que ia desaparecer. Eu volto daqui a pouco, a área ia desaparecer, eu não ia ficar em terra de ninguém, já estou bem, mas sim, em terra de ninguém. Mas, por causa do resultado das eleições, o governo decidiu adiantar as novas eleições e então eles suspenderam essa reforma universitária, que eu imagino que com recursos que teve também, talvez não ia assumir, mas a gente não sabe. Isso mostra simplesmente que a teoria da literatura e a literatura comparada é uma área muito problemática na Espanha, que está sempre ameaçada. Ameaçada por fora da teoria, mas eu falaria ameaçada institucionalmente dentro da teoria, porque muitas das coisas das que eu falo aí seriam excessos teóricos. Né? Dentro da teoria se fala que, bom, Genente está bem, mas já falar do Derrida, do feminismo, dos coloniais, não tem nada a ver com a teoria. Esses são os excessos identitaristas, ou o que for. Bom, boa tarde, Márcio, boa tarde, colegas, boa tarde a todos. Eu queria só aproveitar o gancho por conta do que vocês falaram agora, na medida em que você refletia sobre exatamente certas hierarquizações a respeito dos pressupostos Latinoamérica e Espanha. Você falava exatamente sobre o fato de que a gente tem artigos e até obras hoje, antologias, que partem do pressuposto verticalizado, se fala em Espanha, e propositalmente borram os limites dos discursos hispano-americanos. E aí eu olhei para o Wagner, que bom, a nossa formação é exatamente essa, advinda do hispanismo, ainda que a gente dialogue com outros campos de poder, mas dentro das universidades, se a gente pensar na universidade brasileira, a gente tem justamente essa verticalização à medida em que a gente tem as disciplinas de literaturas hispânicas e percentualmente a gente tem que dar ao mesmo aluno 50% Espanha e depois outros 50% a gente tem que ficar dando conta de produções de 20 outros países que têm a língua castelhana como sua língua oficial. Então já aí a gente vê pragmaticamente um pouco desse exercício que você fez. Né? É mais ou menos isso. Não sei se você, né, você que está no Brasil, você imagina que você observa isso também, né? Na formação.
Mas aí eu queria tomar uma fala da Elida logo ao começo e dizer que ela falou que gostou muito de um título que é Entre Glória e Glorieta, e eu quero dizer que eu amei vários títulos do livro, sobretudo porque eles me parecem versar epistemologicamente com o que você busca nesse projeto arqueológico de exumação que a gente tem tão perigoso para parte da crítica da teoria espanhola, né? A Elida também fala que em alguns casos na apresentação virtual se falou que esse é o livro talvez mais argentino espanhol, mas eu tentaria dizer que ele não é exatamente o mais argentino, mas o mais argentinos, no melhor sentido da palavra, porque você escamoteia certa centralidade do campo intelectual argentino que jaz na hipertrofia bonaerense, né? Sobretudo na hipertrofia portenha. E isso me parece uma grande possibilidade de entrada de leitura epistemológica para o seu livro. Talvez para mim é o que mais me chamou e que me convidou a pensar em diversas perspectivas que você teste aqui, que são absolutamente preponderantes para os hispanismos, e aí não só para o circuito Espanha-Argentina, mas para a própria crítica que a gente tem e que se faz aqui no Brasil. E aí, uma das minhas inquietudes, eu queria que você comentasse um pouco com a gente, lá no terceiro capítulo, quando você toma um pouco as vanguardas, na verdade, por conta da fala da professora Catelli, o livro ele é muito lúcido em dizer que essas contribuições latino-americanas, sobretudo o trânsito vindo de Argentina para a Espanha, é muito anterior ao que a gente tem hoje, né? O Darío, embora não seja argentino, passa pela Argentina e leva muito do modernismo hispano-americano e traz ao mesmo tempo. Mas aí você vai falar sobre as revistas culturais, que isso me interessa muito. A gente, infelizmente, tem pouco tempo de problematizar isso para a construção da reflexão crítica. Você arrola diversas revistas e eu tomo três foram muito importantes, a gente sabe disso, El Furgón, Triunfo e Quadernos para o Diálogo. E aí você também comenta sobre, depois desse momento da pós-ditadura franquista, como o ensaísmo e essa tradição fundamental do ensaísmo hispânico, e a gente pode pensar não só no Damas Salons, mas a gente pode pensar no Unamuno também, para isso ele acabou se esvaindo, né? E aí eu queria saber como você pensa que serão esses caminhos, quais serão esses caminhos, ou se está na própria academia e em próprios gêneros como os que a gente anuncia e enuncia na academia, se estaria essas possibilidades de entrada para pensar a teoria crítica na Espanha e na própria Argentina, entre outras coisas. Mas quero te dizer que fiquei encantadíssimo. Muito obrigado pelas reflexões e as perguntas da conversa. Essa questão do livro argentino. Argentinos. Enfim, eu entendo essa colocação que fizeram e que volta o tempo todo, mas eu acho que não. Ou seja, e não é, se vocês quiserem. No sentido de que, eu falei no começo, para mim é um livro excêntrico. Então, eu estudei, claro, aí está a inscrição argentina muito clara, estudei em Barcelona com vários professores, uma delas foi Nona Catelli, né? Crítica argentina, aprendi muitas coisas nessas aulas. Mas estudei na França também com Julia Kristeva, que orientou a minha tese de mestrado. Depois, que para mim foi fundamental, eu vim para o Brasil no ano 2015, e aí comecei a voltar, estabelecer relações com colegas brasileiros. Voltei para a França, para os Estados Unidos. Então, eu acho que não é um livro propriamente argentino, mas é um livro simplesmente que tenta aplicar uma certa imaginação crítica e que tenta colocar alguns problemas que, em certos espaços, em certos campos, em certas disciplinas, geralmente não são colocados, né? Nesse sentido, eu acho muito importante o que você falou, acho que você está muito certo, essa questão de Buenos Aires,
para mim é fundamental, ou seja, não sei como falar, não é uma coisa, você trabalha, se eu entendi bem antes, você pesquisa sobre questões que têm a ver com isso, né? Os diferentes espaços de produção na Argentina, eu trabalho tematicamente sobre isso, mas a primeira e a única estadia de pesquisa que eu fiz na Argentina foi na Universidade Nacional de Rosário, onde é, não é? Mas em Buenos Aires já. E depois eu comecei a trabalhar, que é quem está realmente na origem deste livro, com Nadia Gerbaldo, que é uma pesquisadora maravilhosa, infatigável, que trabalha na Universidade Nacional do Litoral, na cidade de Santa Fé. E ela escreve nos livros dela, nos prefácios, assim, ela fala quando ela era criança, ela morava numa casa que não tinha livros, numa localidade bem pequena, e ela narra o passo dela da casa, numa casa ela não estava destinada à cultura, ou a cultura não estava destinada a ela, e ela narra esse percurso e com todo o trabalho que ela fez e que ela faz, ela gera esses contatos entre uma cultura que, na verdade, é uma herança para quem quiser e para quem puder, né? E nesse sentido, como a gente pensou muito, e eu acho que foi ela que pensou mais do que eu, nessa questão da circulação, o fato de que, na verdade, não tem centros e periferias. Eu me erro a pensar, também me erro a pensar que tudo é igual ou homogêneo, né? Porque aí a coisa acabou. Mas o que tem, na verdade, é sempre uma multiplicidade de centros e de periferias. Ou seja, por que eu me interesso por Haroldo de Campos? São muitos os motivos, mas para mim Haroldo de Campos é um disparador que me permite pensar em contato um monte de espaços que geralmente não são pensados em contato. Haroldo de Campos me permite também ver uns autores, uns movimentos, não só, mas uns movimentos literários na Espanha, umas propostas literárias na Espanha, que foram feitas em contato com ele. Ele foi um disparador muito importante dessas propostas. E na Espanha ninguém sabe, ou seja, ninguém sabe, quero dizer, não aparece nenhuma história da literatura, os críticos literários não falam delas, fica uma coisa completamente invisível. Então, eu tenho interesse nesse sentido na possibilidade de trabalhar sobre objetos que não foram contemplados ou que foram contemplados de uma maneira subordinada, numa disciplina, num campo, e então, ou seja, o valor consensual que pode ter um autor num espaço, numa disciplina, pode ser um valor de dissenso numa outra disciplina ou num outro momento, né? Simplesmente. Mas, enfim, eu acho que o que você falou é bem importante, porque, ou seja, é óbvio, eu acho que é óbvio hoje já na Argentina, pelo menos na crítica e na literatura, eu acho que também, mas mais ou menos, no campo da crítica, é óbvio que a Universidade de Buenos Aires já não é o centro. É óbvio, no Brasil, que a USP não é o centro, não. Tem uma multiplicidade de espaços intelectuais. Depois a gente pode pensar no espaço de poder, no espaço institucional, como funciona e quais são as mediações, né, que tem entre o outro. Mas, para mim, pensar a circulação justamente tem a ver com romper com essa identidade dos espaços. Né? Os espaços estão também fracturados, estão atravessados por contradições, a gente pode trabalhar por forças, né, que vão em diversas direções. Você colocou uma outra pergunta. Não sei se vai no sentido que você perguntou, não. Você falava da possibilidade de incorporar uma crítica na Espanha. Eu acho que é muito importante, ou seja, para mim são dois movimentos.
falava de se abrir à contemporaneidade. Né? O que acontece além da Espanha, o que acontece além dos discursos que a gente repete constantemente. Estar atento a isso que excede o espaço que a gente habita, mas também, ao mesmo tempo, acho muito importante, isso eu pensei muito quando eu estava acabando de escrever o livro. Acho que é muito importante voltar sobre a própria história. É uma história que às vezes não aparece como própria, aparece como uma história alheia. Né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante o trabalho de exumação e de voltar sobre autores da própria tradição que ficaram esquecidos ou que ficaram apagados, como o próprio José Benjamín, né? Que é um autor que na Espanha, enfim, claro, tem autores que reivindicam ele, mas institucionalmente aparece como um autor censurado, e falo censurado em todos os sentidos da palavra, e construir as condições de legibilidade da própria tradição. Uma tradição aberta, claro. Eu lembro o Haroldo de Campos, citando Adorno, que citava a Jaus, que falava a verdadeira tradição está sempre no margem do caminho. A verdadeira tradição não é no caminho, senão que é aquilo que ficou no margem. É uma relação de contato, eu acho. Ou seja, para pensar a própria tradição, a gente tem que saber a contemporaneidade. E para pensar a contemporaneidade, a gente tem que voltar sobre a própria tradição. Um dos últimos trabalhos que eu fiz foi a edição em livro de um filme de José Benjamín e Michel Mifrani. É um filme do fim dos anos 60. O nome dele é Los Ángeles Exterminados. Vocês conhecem El Ángel Exterminador, de Buñuel? Benjamín titulou o filme dele Los Ángeles Exterminados porque Buñuel tinha titulado já El Ángel Exterminador o filme dele, que era um título que Benjamín deu para ele. Benjamín dava títulos para todas as pessoas, ele era muito bom, muito engenhoso com os títulos. E um filme quase completamente desconhecido na Espanha. Eu que trabalhei há muitos anos sobre Benjamín, eu só consegui assistir ao filme no DVD pirata faz 2 anos. E aí eu entrou em contato comigo, o editor, e a gente fez juntos a edição do filme. Mas o que eu quero falar com isso é que tem um monte de obras, de autores, de grupos, de coisas que foram feitas também na Espanha, que a gente não conhece, ou que a gente conhece, mas que não sabe ler. Não sabe ler, são ilegíveis, e então eu acho um trabalho importante voltar sobre elas, porque só se a gente tiver um passado, a gente pode ter um horizonte. Eu falo um porvir, a possibilidade de algo diferente, mas a gente tem que voltar sobre esse passado que foi um passado sequestrado. O passado está sequestrado, a gente tem que resgatar esse passado. Boa tarde ao Max, aos colegas, aos queridos colegas da mesa. Boa tarde a todos. Eu vou tentar puxar a sardinha aqui, eu já tinha feito contato antes com o Max, né, para pensar em tradução, então vou tentar puxar aqui a sardinha para a área da tradução, como eu geralmente faço, né, Carolina, lembra no outro evento, eu sempre tento puxar para esse lado. E, Max, aqui no capítulo 3 você fala da presença do Derrida na Espanha, você já até mencionou, inclusive, né, você mencionou o estruturalismo, o pós-estruturalismo, né, com essas diferentes vertentes na Espanha. E você disse que a atenção ao seu pensamento, ao pensamento do Derrida, ele foi aumentando, embora de maneira ainda difusa e majoritariamente filosófica, né, exatamente o que você diz nesse capítulo. Aí eu queria pensar no caso dos estudos da tradução, né? Porque eu vejo uma abertura maior nos estudos, quando a gente pensa nos estudos da tradução e com os teóricos que eu conheço da Espanha, né? Pensando sobretudo na cultura, né? Seja com Antoni Pin, ou pensando também no caminho mais filológico, com Esteban Torre, né?
mas houve uma incursão derridiana, como no Brasil, porque aqui a gente tem, nas últimas décadas, uma incursão derridiana bastante forte nos estudos da tradução, seja com Marcelo Jacques de Moraes, com Maurício Cardoso, com o próprio Marcos Ciscar, né? Então, esse é o primeiro ponto, se houve essa incursão derridiana, como no Brasil, nos estudos da tradução, e também pensar um pouquinho como a virada cultural, primeiro, pensando nos estudos da tradução, a virada cultural, para o Lefebvre, para o Venuti, a virada ética, para o Berman, e agora, inclusive, essa virada ecocrítica, a virada feminista, também com todos esses estudos que parecem que estão indo agora para a tradução, né? Como que eles atingem, então, esses teóricos também no que concerne a tradução? Então, como que todas essas diferentes vertentes relacionadas ao estudo da tradução, como estão chegando? E também pensar no seu caso, que eu vi que tanto curso você deu na Casa das Rosas, ou na USP também, você tem o seu Haroldo, e com a ideia de transcriação, de transluciferação, né? Mas você tem pensado também nos estudos da tradução, além desse componente transcriador, você tem pensado também desde um ponto de vista pós-colonial, que também é uma tendência hoje, então como que você tem trabalhado também nesse sentido? Então, de um lado, como que a teoria funciona, como que a teoria na Espanha tem trabalhado com isso, como você, né, no caso mais particular. Muito obrigado. Claro, com relação à tradução, eu não sou da área da tradução academicamente, não sei, na verdade, como é que funciona na Espanha, mas eu tenho a impressão, ou seja, eu sei mais ou menos como funciona na Universidade Autônoma de Barcelona, e até onde eu sei, os estudos da tradução na Espanha, ou seja, o ensino da tradução, deixa pouco espaço para a tradução literária. Então, isso acho que já dá uma resposta. Todas essas perspectivas, se você estudar tradução, ou não vai aparecer em nenhum momento, ou pode aparecer, sei lá, não sei, na matéria, se o professor dá duas, não sei. Mas eu acho, posso estar errado, não conheço, não estudei isso, mas acho que tem bem pouca representação institucional. Eu não estou na tradução, eu estou na teoria da literatura, e a literatura comparada, nos estudos que a gente coordena lá na Universidade de Barcelona são estudos literários. A gente trabalha principalmente com textos traduzidos, né, de qualquer língua que a gente... Mas a gente não tem nenhuma matéria para pensar a tradução. Simplesmente eu acho que é uma questão sintomática. Né? Felizmente no mestrado tem uma matéria sobre tradução e aí dá para pensar muitas coisas. Eu alguma vez incorporei um blog sobre a tradução, funciona muito bem com os estudantes, eles têm muito interesse, mas estou falando de coisas bem pequenas, né? Uma universidade, uma faculdade. Nesse sentido, não posso falar muito mais. Na teoria da literatura, tem, por exemplo, Tuablesa. Tuablesa é um autor que editou Leopoldo Maria Panero, editou um monte de poetas pouco conhecidos, um pouco reconhecidos, nos anos 70, da Espanha, bem interessantes. E escreveu um livro, entre outras coisas, sobre Maurice Lanchot, e ele leu muito de Arriaga, justamente. Ele tem publicou um artigo titulado Traducción es traducciones. Um parêntese. Traducción es traducciones. Onde eu quando li o artigo dele que escreveu para uma revista, a gente pediu para ele escrever um artigo sobre tradução na revista Puentes de Crítica Literária e Cultural, faz alguns anos, dá para ver na rede, e ele faz uma leitura da tarefa do tradutor, de Walter Benjamin, muito próxima, na verdade, a
a leitura que faz Haroldo de Campos também. Eu não lembro se ele leu ou não leu Haroldo de Campos, mas acho que não é uma influência. São que são duas leituras do Benjamin e duas leituras do Derrida, né? O que tem lá. E simplesmente, com relação a outras teorias da tradução, né, colonial, e eu simplesmente lembrei, talvez em uma outra sim, duas coisas aí. Eu acho, por um lado, que dá para pensar o que faz Haroldo de Campos na tradução, sem precisar fazer uma oposição com a teoria pós-colonial. Porque os estudos que eu fiz do Derrida, do Silviano Santiago, do Haroldo de Campos, eu sei que são autores bem diferentes, Campos, Silviano Santiago, mas Silviano Santiago, quando pensa em desconstrução, ele pensa a desconstrução como a possibilidade de pensar o problema da colonialidade e de pensar o problema do etnocentrismo. E em algumas retomadas do Haroldo de Campos, no texto da razão antropofágica, isso aparece também. Então, eu acho que a gente não precisa fazer uma oposição, né, leitura desconstrutiva contra a leitura pós-colonial, mas justamente a gente o que pode fazer é tentar pensar as problemáticas, né, juntamente, porque eu acho que tem alguma coisa que poderia conectar. E só por acabar, e pensando também em relação à circulação, eu, há alguns meses, estive lendo alguns textos da Susan Basnet, uma teórica da tradução, muito reconhecida, e eu vi que ela cita os irmãos de Campos. Ela cita Haroldo de Campos e cita Augusto de Campos também. Mas é curioso porque ela cita em vários lugares, cita sempre, fala do mesmo, quase literal, que fala, agora não lembro exatamente. E ela cita sempre pela mediação de uma pesquisadora brasileira. Elci. Exatamente. E então, eu acho que dá a impressão que ela não leu Haroldo de Campos. Ela orientou a Elci Vieira da Claro. tese de doutorado. Sim, mas o que eu estou falando simplesmente é que é o trabalho de mediação dela que serviu para que eles apareçam, mas na verdade, ao mesmo tempo, é uma relação muito externa, porque aparentemente a Susan Basnet não leu, ela agradece a Elci, mas a questão fica aí e ela faz uma comparação entre os teóricos brasileiros e os teóricos do Canadá, porque uns falam da antropofagia e outros falam do vampirismo. Então, aí tem um salto que é o espaço universal da tradução, onde eu acho que efetivamente se perde a especificidade das problemáticas, ou pelo menos fica muito transformada. Né? E isso é simplesmente para falar desses problemas da tradução, né? A invisibilidade, o Benuti, né, que fala da invisibilidade do tradutor, pois aí os autores periféricos, muitas vezes, até quando são citados, eu acho que ela cita Haroldo de Campos como Haroldo dos Campos, uma coisa assim, acontece o tempo todo. Haroldo dos Campos, Haroldo de Campos, enfim, é isso. Eu queria aproveitar o mesmo assunto, porque, bom, vou tentar elaborar, porque são duas coisas separadas, mas não queria deixar de falar nenhuma das duas. Né? Quando eu estava lá em Barcelona, houve uma discussão nos jornais sobre a tradução, justamente, né? Mas a tradução da literatura espanhola para o mundo. E era a questão que eu estava pensando, né? Como a literatura brasileira circula na Espanha, portanto, a tradução do português para o espanhol, e sempre pensando, né, que a tradução da literatura brasileira para o espanhol é a primeira porta de entrada para a saída do nacional, né? E é muito pouca agora que os textos teóricos do Haroldo estão sendo traduzidos, né, para o espanhol,
Haroldo frequentou todas as rodas, todos os círculos, mas não tem muitas traduções, e como você mesmo mostra naquele texto do nosso livro sobre as temporalidades diferentes do contemporâneo, né? Vai mostrar que o Haroldo de Campos se inclui numa cena que não inclui, né? Justamente por essa questão, que interesse tem, digamos assim, esse pensador tão periférico desse país, Brasil, enfim, discutindo de igual para igual com Derrida, principalmente, né? Mas com Toller, com outros autores, não? Então, essa questão dessa dificuldade, tanto pela língua como pela posição, digamos assim, de nossa literatura, de nosso pensamento sobre literatura, e para outras línguas, outros lugares. Mas o que eu percebi estando ali foi que as mesmas queixas e as mesmas questões que passa o Brasil, a Espanha também, nesse momento, pelo menos. Então, a discussão ali tinha duas grandes questões. Uma, por que a língua espanhola perdeu tanto terreno nos últimos anos, a ponto de uma língua como o italiano, visivelmente desprezada na matéria, no texto que eu estava lendo, né? Uma literatura de poucos falantes, uma literatura minoritária, tinha um volume de traduções para o francês, para o alemão e para o inglês muito maior do que a Espanha, né? Então, essa questão da língua perdendo prestígio. Por outro lado, porque é o Congresso de Tradutores para pensar, porque a Espanha é o país homenageado na Feira de Frankfurt, se não me engano, esse ano, o ano que vem. E a outra questão era, nós não somos traduzidos, mas porque nós não temos uma identidade na literatura. Então, ninguém sabe o que é a literatura espanhola, porque a literatura espanhola tem uma identidade, digamos, da língua, mas a língua continental das Américas está ganhando mais volume, mais presença, e aí a matéria citava várias autoras latino-americanas, Mariana Henriques, por exemplo, Samantha Shelby e etc. Então, digamos assim, uma atualização do discurso do não ter lugar para a língua e para a literatura ou pensamento, mas nesse fluxo invertido, quer dizer, cobre da Espanha, porque agora a América Latina de língua espanhola roubou o nosso lugar, né? Então, não sei se eu consigo elaborar isso, mas a minha questão era essa, como também pensar esse sentido das traduções, né? Você traduziu Hilda Hilst recentemente, você também traduziu poemas do João Cabral, você traduziu... tem mais alguém que você traduziu? Ricardo Reis. O Paulo Leminski traduziu alguns poemas também. E aí também queria te perguntar se você traduziu, Haroldo. Eu acho que não. Enfim, que você comentasse um pouco essas questões também de uma literatura. Quer dizer, quando eu digo quem você traduziu, eu vejo que você, que várias vezes afirmou, eu sou da teoria e da comparada, mas você traduz os poetas, né? Então, como que vai essas questões? Como vão essas questões? Obrigado. Claro, Sal, entendi a pergunta. Para mim são coisas que têm tudo a ver, claro, mas são coisas muito diferentes, né? Porque a minha relação com uma tradução, claro que eu li o Laura Spenut, o de Susana Basner, o Haroldo de Campos, enfim, li muita coisa, mas eu não sou especialista em tradução, ou seja, tradutologia, se fala assim em português. A tradução, para mim, eu traduzi principalmente poesia, também traduzi algumas outras coisas, poesia. Tem a ver com um desejo, que é um desejo de um corpo a corpo, na verdade, com o texto, né?
língua, com a linguagem, a partir da materialidade. Então, nos últimos anos, não sei quantos anos faz, mas um pouco antes, porque a minha posição na universidade deixasse de ser muito precária, aí na época final, eu me dei a mim mesmo esse espaço, que é um espaço que tem a ver para mim com a leitura. Ou seja, eu comecei a traduzir faz muitos anos poesia e o ato de tradução vinha simplesmente como uma prolongação da leitura. Quando eu começava a ler um poema em francês no começo e eu tinha alguma coisa que eu gostava do poema, eu tinha alguma coisa que não entendia, mas que era um ponto de atração para mim, aí eu, quase sem pensar, pegava uma caneta, alguma coisa e começava a traduzir, mesmo no mesmo livro, às vezes, no papel, para ler melhor o poema e para ver o que acontecia também, né? Era um trabalho, se vocês querem também, de leitura crítica, sem nenhum saber, estava fazendo uma leitura crítica. Isso que começou assim, como uma coisa privada, de prazer também. Chegou um momento que surgiu a possibilidade de traduzir. Uma colega começou, uma poeta catalã, que também traduziu do catalão para o espanhol. A gente fez juntos, depois traduzi Diana Junques, uma poeta brasileira contemporânea para o espanhol. E depois continuei, né? A última coisa que eu fiz, uma loucura, disparate, é a obra completa do Ricardo Reis, consultando também os manuscritos, em algum momento, na última edição que fez Remo e Montezano. Isso provavelmente vai ser publicado na Espanha no fim do ano ou talvez no ano próximo. A gente ainda não sabe se vai publicar, mas provavelmente. E enfim, tem a ver com isso. Para mim é engraçado, né? Porque, claro, eu trabalho sobre Haroldo de Campos, as pessoas às vezes me falam, você é um especialista em poesia concreta. Mas tá bom. Acho que não sou. O meu centro de interesse em Haroldo não é a poesia concreta. E ele escreveu poesia que não tem nada a ver com uma poesia concreta, né? Aí tem muitas coisas, né? O estereótipo, mas eu falo isso porque eu trabalho sobre o Haroldo de Campos, mas eu traduzi uma antologia da Luísa Rios, né? Se eu, sei lá, se eu fosse brasileiro, talvez isso seria mais difícil, né? Não sei, porque são, no sentido que são campos bem diferentes e acho que Haroldo de Campos não falava muito bem a poesia da Luísa Rios, eu acho. Mas isso não tem nada a ver comigo, isso também é uma coisa boa, né? Não pertencer a um lugar e, enfim, das energias para fazer essas coisas. Não sei se falar alguma coisa mais. Alguém quer fazer pergunta ou comentar, enfim, está aberto também. Os meus colegas têm mais perguntas, mas só para dinamizar um pouco. Para ouvir, mas me pareceu interessante que você estava falando sobre a questão da latino-americana não ser a mesma entrada na Espanha. Né? Você poderia fazer um paralelo com a francofonia? Me parece que acontece a mesma coisa com a língua francesa, os países falantes de falam francês. Sim, aí novamente eu não conheço muito bem as polêmicas atuais, né, nesse campo, mas são perspectivas, ou seja, são problemas análogos, com histórias singulares, né, mas são problemas análogos das antigas metrópoles e da relação problemática que tem com a vida narcisista, né, de não ser mais o centro do império, não ser o império. Vocês poderiam falar talvez do Portugal, né? Não sei qual é a relação específica entre o Brasil e o Portugal. Claro que como a Espanha tem uma diferença, né? E é que
o Brasil é um grande país, em todos os sentidos da palavra, e a América Latina são muitos países, né, que falam espanhol. Mas eu acho que sim, que tem aí uma questão bem interessante. É curioso também, se vocês lembrarem do livro da Pascal Casanova, que eu acho bem problemático. Claro que coloca um problema interessante, mas depois o jeito como ela colocou o problema é bem problemático, eu acho. Está cheio de erros historiográficos e empíricos muito básicos para uma pessoa que conhece os casos concretos nos que ela fala. Mas ela fala justamente da tragédia, uma coisa assim como, eu li faz tempo, a tragédia das literaturas francófonas, porque a tese dela é que toda a literatura, para se capitalizar, precisa de uma outra literatura central. Né? Então, claro, Argentina, no caso, eles olharam para a Inglaterra, olharam para a França, outras metrópoles, contra a Espanha. O problema é que a França é um grande país, então os países francófonos não acham um espaço para ocupar a França. É uma coisa delirante. Como falei de circulação, tem coisa que eu não tive. Eu não li o livro, queria perguntar se já tem em papel, né? Tem muita dificuldade em ler, se já está lançado para comprar. Se está aqui, se tem, então aí já vou passar lá e. Só que ou seja, tudo muito excêntrico. A gente publicou o livro na Argentina, mas na Argentina foi publicado em aberto, acesso gratuito, de graça, online. Ou seja, o livro está online e eu consegui na Espanha um pouco de verba para imprimir 100 exemplares, acho que fora, um centenário, acho que foi, e só que não estava aqui. E o livro não está à venda. A teoria em trânsito não está à venda. Se ninguém gostaria de comprar também, não só você, mas não está à venda. Essa situação, não tive, ainda não parei para ler o livro, acho que é curioso porque a questão da literatura de exílio, né? Porque você tem um trânsito muito grande, tantos poetas norte-americanos que vão para a Europa, se tornar mais argentino do que está mal conhecido na França. Neruda é o grande poeta da Guerra Civil Espanhola, ele foi durante a guerra. E se alguém fosse ver o livro executado da Guerra Civil, se alguém pegasse um miliciano, que tem um sentido óbvio, esse miliciano aqui no Brasil, fosse preso por Neruda, seria executado no meio da Guerra Civil. Se você tratou disso, essa questão dessa circulação de exílio. Né? É fundamental. Essa questão é fundamental. Você pode seguir, tem aí, as possibilidades são infinitas, né? Depende do recorte. Mas você pode seguir Pablo Neruda na Espanha, Octavio Paz também, na guerra da Espanha, depois Bergamin indo para o México e tendo relações com Octavio Paz, preparando uma antologia poética da UEF, que foi muito importante na época, brigando com Neruda. Dá para reconstruir todas essas questões, claro. Para mim, um dos grandes problemas é que às vezes se fala, né, tipo, por literatura mundial, que é bem interessante, mas a gente tem que pensar o que quer dizer isso especificamente, porque, infelizmente, ou seja, o sistema educativo, os diferentes países, mentalidade, é nacional. Ou seja, a gente está num mundo que é pós-nacional, mas é nacional também. E a gente não pode esquecer isso, porque senão a gente reproduz justamente padrões que são padrões especificamente nacionais, né? Problemas de visibilidade, invisibilidade, de canonização. E justamente os autores que, por vontade própria, necessidade, atravessaram as fronteiras ou não conseguiram atravessar as fronteiras, né? Isso é uma outra questão. Bergamin, por exemplo, ficou sem passaporte durante um tempo, foi expulso da Espanha e ele perdeu o passaporte. São autores que depois têm menos visibilidade, ou a visibilidade que têm
uma visibilidade nesse meio subsidiário. Eu acho bem importante estudar circuitos cruzados, né? Que vão em múltiplas direções e a partir de perspectivas diferentes. Não se vê um trajeto, não se vê igual estando na Espanha, que estando no Brasil, que no Brasil em função do lugar, né? etc, etc. Todas essas questões eu acho que são importantes, pelo menos estrategicamente, né? Para pensar o que a gente está fazendo. Só uma coisa a mais com relação à tradução, que as minhas traduções que eu lembrei, né? Eu ia entrar em Cito, foi publicado na Argentina, o livro tradução dos poemas da Diana Junques fora, publicado na Argentina também, e a Wilda Hill foi publicada na Colômbia, e um outro livro, que é um livro de um filósofo francês, Jean-Christophe Godard, que é Brésilien Noir et Craseux, que foi publicado na N-1, ou seja, é um livro publicado em edição bilíngue só no Brasil, na França não existe. Eu traduzi também com Caterina Rima, uma boa amiga, passou meses durante a pandemia traduzindo o livro, com sessões online, com Jean-Christophe Godard, o autor, revisando o texto milimetricamente, com um texto delirante, partir. O Catatau, né, de Leninski, vocês sabem, é Descartes, que vai para o Brasil. O livro do Jean-Christophe Godard poderia ser Spinoza no Brasil. Não é exatamente isso. De fato, é Brasil em Spinoza. Esse é o giro pós-colonial que ele introduz. E a gente tentou publicar na Espanha, foi bem complicado. Finalmente a gente achou um editor e sei lá, um ano depois o editor, o dia que ele tinha que assinar um documento, ele não tinha que pagar nada, ele falou que não ia fazer. E a gente vai publicar finalmente na Argentina, uma editora argentina. Ou seja, não tenho muito sucesso na Espanha. Mas é o destino natural do livro. Ou seja, esse livro era bem difícil publicar na Espanha. Está sendo revisado por uns colegas ótimos argentinos também, para modular a escrita, né? E a partir dessa modulação vamos ter essa tradução, que é a tradução do texto francês e português, né? No português do Brasil. A gente criou um terceiro texto que dialoga com os dois e incorpora mais alguma coisa. Posso fazer uma pergunta? Eu tenho uma curiosidade. Você falou várias vezes, né, que não há mais um centro, né? Há vários focos. E, ao mesmo tempo, você falou o tempo inteiro na crítica espanhola, na teoria espanhola. E fiquei aqui, eu como brasileira, acho que Madrid e Barcelona são cidades muito diferentes, até politicamente. E fiquei me perguntando se não há uma diferença entre a crítica e a teoria que se faz em Barcelona e a madrilenha, ou se você entende como uma unidade. Não, tem diferenças, claro. Eu trabalho em Barcelona. Não é o mesmo a periferia, novamente. É por isso, em função do objeto, da questão, a gente pode ver. Não é o mesmo centro que a periferia. É diferente, sim. E o peso do hispanismo e a modulação do hispanismo é diferente em Madrid do que em Barcelona. Eu tenho uma pergunta. Mas como é que você pensa a circulação das coisas que você escreve? Teoria especificamente? Essa é a pergunta, como eu penso? Acho que é uma pergunta muito geral, né? Mas a gente, a gente tem elementos. Para pensar em muitos elementos. A gente pode estudar a revista, né? Que foi a primeira pergunta da Diana. As revistas foram muito importantes na Espanha e em outros lugares também.
também, nos anos 60, nos anos 70, eram espaços de transformação, na verdade. Revistas que não eram revistas acadêmicas, eram às vezes revistas intelectuais, mas geralmente eram revistas para um grande público, onde surgiam debates intelectuais, mas onde tinha também publicidade, notícias, atualidade. Então, ou seja, a gente pode fazer uma história paralela, que é, se você quiser, uma história do livro, da leitura, uma história social, uma história política. Isso é, por exemplo, uma pergunta muito grande, né? A gente vai focalizando. A gente pode estudar as traduções. Derrida, tudo bem, Derrida na Espanha, mas quais textos foram publicados de Derrida na Espanha? Onde circularam? Foram publicados no jornal, foram publicados numa pequena editora que não teve nenhuma circulação, foram publicados em revistas. Essas são perguntas que a gente se pode fazer. A gente pode se perguntar quais são os programas nas universidades. Eu estou trabalhando sobre o Haroldo de Campos agora. Estou interessado, por um colega da PUC de São Paulo, para ver se eu consigo os programas do Haroldo de Campos e do Décio Pignatari quando eles davam aulas lá na pós. São circuitos diferentes, mas dá para reconstruir. A gente pode trabalhar também com as bibliotecas. Eu estou trabalhando numa biblioteca do Haroldo de Campos, que tem mais de 20.000 volumes. Eu não li todos os volumes, não consultei todos, mas alguns têm anotações, têm marcas, outros não têm. Alguns estão muito anotados, essas anotações vão depois para a escrita. Dá para estudar a circulação de um ponto de vista material, o que eu acho que é fundamental, ou seja, a materialidade da circulação dos textos, pela mediação da tradução, a circulação social, ou seja, o circuito de comunicação, e também, que para mim é uma questão fundamental, pela leitura. A leitura deixa marcas. São marcas, enfim, às vezes muito evanescentes, às vezes a gente tem que adivinhar a marca. A marca não é só a marca que foi deixada no volume. Mas para mim é mais interessante do que a circulação da teoria literária. Para mim é mais interessante a teoria literária em circulação. Isso é um pequeno matiz que é igual. Não é o trânsito da teoria, é a teoria em trânsito. Isso quer dizer pensar a teoria fora dela, pensar a teoria em contato com a literatura, o social, o político, a subjetividade, a vida. A vida a gente tem que definir o que é, você perguntar em cada momento. Porque aí tem uma outra questão que é um erro fundamental, né? É pensar que a França é a origem de alguma coisa, ou a Espanha, ou o Brasil, tanto faz. Eu acho que é um erro fundamental. Quando eu trabalhei sobre a teoria literária francesa nos anos 60 e 70, dá para ver muito rápido, dá para perceber que é uma mistura, né? uma montagem de linguística do norte da Europa, de linguística escandinava, de filosofia alemã, linguística escandinava, literatura moderna. A literatura é fundamental para pensar estas transformações da filosofia e das ciências humanas, né, da segunda metade do século XX, e vem sempre de um outro lugar. Então, aí teve um momento na França onde teve uma crise fundamental, que falaria Malamé, uma grande crise, e depois veio uma restauração, que é o que vem sempre. Depois da crise veio uma restauração, e na França hoje uma restauração como, infelizmente, na maioria dos espaços onde a gente trabalha e onde a gente vive ou tenta sobreviver. Né? Mas eu falo por isso. Na França estavam acontecendo algumas coisas nos anos 60, 70. Essas coisas tinham acontecido, coisas similares tinham acontecido 30, 40 anos antes na Rússia soviética, por exemplo. Né? E talvez agora as coisas estão acontecendo em outros lugares, talvez estão acontecendo aqui. Isso ter atenção
para ver o que está acontecendo e tentar que isso que está acontecendo possa levar a um porvir, né? a um horizonte, a uma situação. Que continue circulando nesse sentido. Sim. E a minha pergunta, a fala que você falou, da relação da história crítica e teoria, né? E eu fiquei pensando, eu queria saber de você qual é o grau de temática da colonização da teoria, a partir da teoria literária na Espanha, e se tem algum contraste desse tema, dessa temática da colonização com os países da América Latina. Você falou dessa questão do discurso, de qual é o lugar do discurso na crítica, e eu acho que isso é muito forte, né? Essa temática da colonização. Pensando que a Espanha é um país que foi colonizador, em comparação também com outros países que possam ser considerados colonizados dentro da América Latina. Essa contraposição a partir da teoria literária. Eu acho, não é uma opinião só, mas é quase uma opinião, né? Mas eu acho que é quase inexistente. Ou seja, é quase inexistente. Claro que existe, tem pessoas que são especialistas, mas eu me interesso em como as problemáticas estão incorporadas no discurso. E a problemática da colonização não está incorporada no discurso crítico espanhol de nenhum jeito. A gente é muito ignorante. E quando fala a gente, sou eu também. Então, a gente vai, sei lá, vai abrindo, né, horizontes em diversas áreas e isso é um trabalho coletivo, né? Teria que ser complementar, mas a gente, a formação que a gente teve, desconhece tudo, praticamente tudo, da história colonial da Espanha, até da história mais recente, né? Como a Guiné, por exemplo. A gente não conhece praticamente nada. É a mesma questão que falava antes, essa parte da história foi sequestrada também, para um certo conforto de alguns. Foi uma tragédia. Então, tem especialistas que se ocupam dessas questões, mas o problema é que a especialidade não comunica, ou dificilmente comunica com o espaço geral da disciplina. E isso é o que teria que acontecer. Ou seja, com esse problema, obriga a gente a mudar de discurso. Eu acho que é um trabalho que alguém tem que fazer. E talvez existe e eu não conheço. Também poderia ser. Bom, então, acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço muitíssimo ao Max, principalmente, pela generosidade de vir aqui conversar, debater um pouco com a gente. A Carol e o Wagner por me ajudarem a trazer questões para o Max. E agradeço muitíssimo a presença de vocês. Obrigada. A gente continua um pouco as discussões das nossas aulas, né, das nossas disciplinas da pós. E nos vemos então na semana que vem para continuar a discussão.